Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na quarta parte, Preces pelos que já não são da terra, temos o tema Prece por alguém que acaba de morrer. Allan Kardec apresenta um prefácio em 2 parágrafos, explicando alguns conceitos a respeito da prece e a sua importância neste momento para alguém que acaba de morrer. Em seguida, ele apresenta uma sugestão de prece muito detalhada, extraordinariamente didática, onde ele recorre primeiramente a Deus, em seguida aos bons espíritos, e então uma série de parágrafos curtos dirigindo-se à pessoa que acaba de morrer, dando com esta orientação toda um condicionamento mental de observação, de asserenamento, para que possa se completar com suavidade o desprendimento do corpo físico. Então veja como é interessante como Kardec vai sequencialmente conduzindo o pensamento e o sentimento da pessoa que acaba de morrer. Olha só este estudo que Allan Kardec apresenta. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre segue a separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram mais ou menos pomposamente e em que, a miúde, nenhuma parte toma o coração. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Então dá uma orientação do sentido e do objetivo da prece. E então ele apresenta essa sugestão de prece. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de fulano de tal, a quem acabaste de chamar da terra, possam ser-lhes levadas em conta as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o viestes receber, e tu, particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria. Dai-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual.
inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Fulano de tal, acabas de entrar no mundo dos espíritos. E, no entanto, presente aqui te achas entre nós. Tu nos ouves e vês, porque entre ti e nós só há o corpo perecível que vens de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Despistes do envoltório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservastes apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que às nossas vistas oculta os esplendores da vida no além. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, percorrer o espaço, é visitar os mundos, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a pesado fardo. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte, para os homens, mais não é do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio, onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reunistes aos que te precederam. Não podemos ir onde tu te achas, mas podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros, protege-os como puderes, suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora, dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos num mundo melhor. Nesse onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante sejas inacessível, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido para com eles. Então a gente vê que a sequência induz o espírito que acaba de morrer a acompanhar este raciocínio, cuja força está no sentimento e na afeição que ela conduz. Então, a pessoa que está do outro lado em estado de perturbação vai se ajustando
desviando das preocupações terrenas, desviando-os da preocupação de si, voltando o seu pensamento para outros, facilitando desta maneira o desligamento do corpo material. Allan Kardec deixa aqui duas observações que, dependendo do caso para quem se destina a prece, pode-se dirigir algumas palavras especiais, características daquela pessoa, das suas famílias, etc. Né? Se for o caso de uma criança, é preciso lembrar que a criança não é um espírito jovem, é um espírito antigo, que pode até mesmo ser um espírito bem adiantado. De modo que quando nós dirigimos com estas palavras o pensamento e a orientação racional para o processo, não podemos esquecer que estamos nos dirigindo a um espírito antigo, racional, que é capaz de compreender as ideias embutidas nas palavras que são proferidas, auxiliando-os da mesma maneira, seja adulto, seja criança. Depois, Allan Kardec apresenta uma outra sugestão, mais curta, que eu não vou me dedicar. Fica como sugestão para que quem quiser ver mais detalhes sobre prece por alguém que acaba de morrer, pode consultar esta outra sugestão de prece que Allan Kardec deixa nesta lição. E assim nós concluímos a leitura desta prece por alguém que acaba de morrer, dando início a esta quarta parte do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, quarta parte esta, que são preces pelos que já não são da Terra. Após esta primeira sugestão de prece, no próximo vídeo retornaremos a esta quarta parte com o tema Prece pelas pessoas a quem tivemos afeição. Até lá, que Jesus nos ampare e abençoe.